O que será que a gente está aprendendo com essa crise? Essa é uma pergunta que vale a gente refletir todos os dias. Porque eu sempre falo que, por maior que seja a dificuldade que a gente passa na nossa vida, essa dificuldade normalmente ela serve pra gente como aprendizado. E nós, enquanto sociedade, estamos passando por um desafio sem precedentes, uma crise sanitária sem precedentes no mundo e uma crise financeira talvez uma das maiores, né? Eu falei crise sanitária sem precedentes, mas nós já tivemos crises sanitárias tão fortes quanto essa, talvez até piores. Mas o fato é, a gente sempre precisa aprender alguma coisa. Então, quando a gente fala, por exemplo, da gripe espanhola, que foi uma crise sanitária muito grande há 100 anos atrás, dali a gente aprendeu muita coisa e dali a gente começou a desenvolver vacinas e processos para que hoje a gente sofresse menos com gripe. Então, a gente sempre aprende. E a pergunta é, o que será que a gente está aprendendo no meio dessa crise? E aí eu quero falar com você sobre uma matéria que eu li na Exame que fala que as empresas precisaram evoluir 20 anos em 20 dias. Eu achei isso muito legal e eu quero compartilhar e fazer uma reflexão com você a respeito disso. Aliás, estou deixando o link da matéria aqui na descrição para você ler, caso não tenha visto. Fechado? O lance é o seguinte, né? As empresas precisaram se readaptar, redesenhar o seu modelo de atuação muito rapidamente. Então, home office. Home office parece que é algo simples, mas não é algo simples. É simples para uma empresa pequena. O colaborador vai lá, pega o computador e vai para casa. Mas para um banco, para uma seguradora, para um grande varejista, para uma corretora, não é simples. O nível de exigência de compliance que essas instituições precisam atender é muito grande. E é muito difícil você exigir compliance quando a pessoa está distante. Então, a menos que você tenha toda uma estrutura já desenhada para isso, ok. Mas muitas empresas não tinham essa estrutura desenhada, certo? Então, posso usar como exemplo aqui a XP, que conseguiu colocar todo mundo de home office assim, num tempo recorde. Um trabalho incrível, que o Benchimol inclusive colocou lá no Instagram dele, eu achei muito legal. Ele parabenizar o time de infraestrutura dele, eu achei incrível isso, porque ninguém nunca faz isso, né? Ninguém nunca lembra da galera de infraestrutura. Então achei isso legal, mas é muito grande o esforço. Mas o ponto que eu queria trazer não é bem isso, não é bem o home office, nós vamos trabalhar de home office. Não, a gente está começando a questionar coisas que antes a gente não questionava. A gente está vendo grandes empresas se mobilizando em coisas que antes elas até se mobilizavam, mas mobilizavam-se muito menos. Então, grandes empresas lançaram um movimento chamado Não Demita. Grandes empresas estão fazendo doações milionárias, multimilionárias, bilionárias. Pequenas empresas estão assumindo o compromisso de, mesmo na dificuldade, não demitir os seus colaboradores. Claro, tem caso que é inevitável, mas estão assumindo esse compromisso. Pequenas empresas estão fazendo mais doações de recurso, de dinheiro. As pessoas físicas estão mais engajadas em fazer doação. A gente pode falar da live dos sertanejos aí que estão arrecadando milhões e milhões de reais em dinheiro, em cesta básica, em máscara, em um monte de coisa. E tudo isso a gente está nascendo no meio da crise. Então a minha percepção sobre o nível de aprendizado que a gente está tendo é que a gente está tendo um despertar sobre a responsabilidade social que temos ainda maior. Tá? Eu penso que responsabilidade social não é algo que a gente deve esperar do governo, não. Aliás, eu até acho que o governo, na maioria das vezes, ele prejudica o desenvolvimento social, ele não ajuda. Mas a gente está vendo a iniciativa privada se mobilizando para ajudar mais, para contribuir mais com a sociedade. A gente está vendo um monte de gente que antes reclamava da precarização do trabalho, do Rappi e do iFood, mas quando pedia uma pizza pelo Rappi e pelo iFood, essa pessoa não dava uma gorjeta para o entregador. Agora, essa pessoa está dando gorjeta para o entregador. A gente está se reinventando, a gente está olhando para o nosso espaço e tentando fazê-lo ficar melhor. Então, na minha percepção, a gente está desenvolvendo ainda mais, e isso não é novo, a gente já vinha tendo isso no mundo,
é a responsabilidade social das empresas. As empresas elas precisam ter lucros. Sim, a T2 é uma empresa que tem lucro e precisa ter. Não dá para a gente demonizar o lucro, mas a gente está começando a entender que o lucro ele não vem acima das pessoas. É possível você ter lucro se você cuidar bem das pessoas. É possível você ter lucro se você cuidar bem do meio onde você está inserido. E quanto mais você gera de valor para o meio onde você está inserido, mais lucro você tem. Então acho que a gente está começando a inverter essa equação. Então a gente vê empresas gigantes aí, como por exemplo o Magazine Luiza, fazendo grandes doações, o próprio Banco Itaú, o Banco Santander, enfim, os grandes bancos. Mas isso traz para a gente um olhar um pouco crítico. Sabe por quê? Eu acho que agora a gente está começando a ver quem é quem. Eu acho que agora o empregador ele está olhando para o colaborador, para a equipe dele. Isso serve para empregador quanto para gestor. Ele está olhando para o time dele e está vendo quem é quem. Ele está descobrindo quem é quem. Por mais que a empresa falou assim, não vou demitir ninguém. Mas o empregador está vendo quem é quem. O que eu estou querendo dizer com isso? Ele está enxergando do time dele quem é aquela pessoa que está engajada com a empresa, quem é aquela pessoa que veste a camisa, que vai lá, que resolve, que fala, não, a gente está passando por essa dificuldade, mas a gente vai passar por isso junto. E está enxergando quem é aquela pessoa que aproveitou que a coisa não está muito boa para sentar no sofá e ficar ali reclamando. O empregador está vendo isso. Então você que está assistindo, fica ligado, tá? Porque o teu empregador está vendo a tua postura. Só que tem uma coisa, para você que é gestor, para você que é empreendedor, o contrário também é verdadeiro. O teu colaborador, a tua equipe, eles estão vendo a sua postura diante da crise. Eles estão enxergando quem é você diante da crise. Será que você é um empregador que reconhece o colaborador neste momento de crise? Então, quando eu falo que a gente está tendo uma responsabilidade social maior, é o que a gente está vendo desse movimento muito grande e que eu acho muito legal, mas a gente sempre costuma dizer que quando a água baixa, a gente descobre quem está nu. E é nesse momento onde a gente está vendo. Então, o empregador ele está olhando para o funcionário dele para descobrir quem realmente é esse funcionário, e quando essa crise passar, esse funcionário vai embora, é fato. Só que o funcionário também está vendo isso. O funcionário está vendo quem é o líder dele, quem que é o gestor, quem que é o empregador, enfim. E com base nisso, esse funcionário vai escolher seguir a carreira ou não nessa empresa. Então a minha visão é que apesar de toda essa dificuldade, a gente está reforçando o nosso papel na sociedade. E se você é empregado de uma instituição, de uma empresa, eu quero te deixar esse recado. Você está sendo vigiado, tá? O teu empregador está olhando para você para enxergar qual é o seu papel na organização que você trabalha, na sociedade onde você está inserido, qual é o seu papel na sua família, qual é o seu papel no meio onde a gente está inserido, e ele vai poder ter um critério para selecionar isso. Então fica bastante ligado e bastante ligada com isso. Isso aqui não é uma ameaça, sabe por quê? Porque se você que está aqui assistindo é um empregador, é um empresário, é um gestor de equipe, fica ligado. A tua equipe também está fazendo isso. A tua equipe está olhando para você, como é que você está se comportando nessa crise? Como é que você está reagindo a esta crise? Como você está reagindo com os seus clientes, com a sociedade, com os seus concorrentes, com os parceiros, com a família, com a comunidade onde a sua empresa está inserido? E essa análise de valores, agora ela ganha igualdade de condição. Então é isso. Porque se você não for um bom gestor, um bom líder, um bom empresário, enfim, as chances são de que depois dessa crise, todos os seus colaboradores, que são pessoas de alta performance, eles vão embora e você vai ficar com um time tão medíocre quanto você. Beleza? Então eu quis trazer essa reflexão. Claro, o momento é difícil, mas minha percepção é que a gente está vendo um chamamento muito grande para a responsabilidade social das pessoas e das empresas, o que na minha percepção isso é muito bom. Conta aqui para mim nos comentários o que você acha, o que você achou desse vídeo e mais. O que você acha que vai acontecer depois da crise? O que a gente vai aprender com tudo isso? Vai ser muito legal a gente debater sobre isso aqui embaixo. Comenta aqui embaixo. Tchau, tchau.